melhor disso aqui que a gente está fazendo é quando a gente conversa, né? Evidentemente. Porque a conversa, de alguma maneira, leva para interesses mais pessoais, interesses das pessoas, interesses que levam para o cotidiano, para o dia a dia, o trabalho, a informação das pessoas. Eu preciso fazer essa ressalva, e vou fazê-la todas as vezes, que é o seguinte: aquilo que eu disser é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu estudei e é aquilo que eu penso. Não necessariamente é a verdade. Se a outra pessoa estivesse aqui, estaria falando diferente do que eu estou dizendo, do que eu vou dizer. Como a gente convive com a criação há muito tempo, a gente acha que as coisas são como são e sempre foram como a gente vive, como são. E não é verdade isso, né? As coisas nem sempre foram assim, elas vieram se transformando, elas vieram se qualificando ou se empobrecendo ao longo do tempo e ao longo de muitas ingerências. Então, se a gente não sabe de onde veio, como veio, é muito difícil a gente achar, primeiro, que pode mudar, ou primeiro que não precisaria necessariamente ser assim, se a gente acha que, como está sendo, é uma realidade um pouco miserável, ou podia ser melhor, e eu estou convencido de que eu podia ser melhor. Em outras palavras, a ignorância não qualifica o trabalho da gente. Então, eu venho lá do comecinho, onde surge a ideia de personagem, porque é onde surge a ideia de teatro, né? No encontro passado, a gente falou um pouco sobre ritual, o que diferencia o ritual da criação artística, do ato teatral, vamos dizer assim, né? Quando a gente passou dos cânticos e rituais, que eram rituais em relação aos mitos, em relação aos deuses, Dionísio e tal, e cria-se o teatro e cria-se o ator, na verdade, né? Que é quando um maluco dá um passo, reconhece o outro e começa o diálogo, né? E aí se consegue construir o drama. Na verdade, a palavra drama não está usada aqui como uma referência de gênero dramatúrgico, e sim como conflito. Está estabelecido o conflito e aí as histórias são vividas, vamos dizer assim, né? E os personagens são individualizados. Antes do teatro era só coro, não tinha individualização, não havia personagem, né? Mas no teatro começa a surgir o drama, começa a surgir o conflito, melhor dizendo, e começa a surgir, por consequência, o personagem. Só que tem uma coisa que é o seguinte: nas tragédias gregas, que eu não vou falar de comédia agora, nas tragédias gregas não havia essa individualidade que a gente está acostumado a entender como individualidade. A pessoa que é, por exemplo, responsável pelos seus atos, faz aquilo que quer e sofre, age, etc, etc, etc. Por um motivo muito simples. Na tragédia, a questão fundamental que move os personagens, que faz com que eles ajam, ela não está no desejo deles, ela está no destino de cada um. É próprio do destino de cada um viver a sua vida, viver a sua trajetória, viver as suas ações e sofrer as consequências dela, né? Vou dar um exemplo muito óbvio, que é Édipo. Édipo, numa encruzilhada, mata um sujeito após uma discussão, que ele não tem ideia de que é o pai dele, entra em Tebas, se encanta pela rainha viúva, casa com a rainha viúva, tem filhos com a rainha viúva, que agora é mulher dele, e acaba se entendendo que é a mulher dele, que é a mãe dele, Jocasta, né? Isso é algo extraordinário, é da ordem do horror, na verdade, mas ele não tem culpa daquilo, porque aquilo não foi uma escolha, aquilo foi o seu destino e ele não tem outra alternativa a viver esse destino, né? Isso constrói uma ideia de construção de personagem, de constituição de personagem. Então, eu vou dizer assim, com muita tranquilidade, é uma estupidez querer subjetividade no Édipo, subjetividade na Jocasta, subjetividade no Laio, etc, etc, etc. Porque não há essa pessoalidade que determina que cada um faz as suas escolhas e é responsável por elas. Existe algo acima de nós, acima deles, dos homens, que é o destino e ele tem que cumprir. Miseravelmente ele tem que cumprir. Para o bem e para o mal não tem alternativa a não ser cumprir. Ele vai pagar aquilo que o destino. Então, por que isso? E a gente vai ver que, de alguma maneira, tem sempre um porquê. As porras têm sempre um porquê.
que é o seguinte: se concebia na Grécia que a vida era de aparências. A filosofia grega é muito baseada nisso. A essência da vida, a essência das pessoas, a essência das coisas está fora da vida. A vida é aparência, os objetos são aparência, eles guardam um sentido, eles guardam um valor, eles guardam aquilo que são em essência fora da vida. Tudo que nós vivemos é aparência, né? Se tudo que nós vivemos é aparência e o destino e o sentido, a essência está fora, nada mais nos cabe a não ser cumprir aquilo que é a determinação de fora, né? Então não tem essa subjetividade. A subjetividade, o sujeito, ele vai surgir essa ideia, esse conceito, que para a gente é inquestionável, que a gente acha que é isso mesmo, vai surgir séculos e séculos e séculos depois. Aí, caindo no que é concreto para a gente, é o seguinte: como interpretar, então, personagens de tragédias gregas, se não tem essa subjetividade? Com certeza, não é para um tipo de criação das minúcias do comportamento, dos trejeitos, do modo de sentar, do modo de respirar. Você não vai encontrar, por exemplo, na origem do personagem algo que o motive no futuro, um trauma, etc, etc, etc. Não. A construção dos personagens gregos, ela se dá fundamentalmente pela construção da palavra dos personagens, do texto. É a potência do texto. Não é à toa que, por exemplo, muitos teóricos dizem que a ação, e é uma verdade, a ação no teatro grego, principalmente na tragédia, é a palavra. A palavra é a ação. Você não tem alguém que morre em cena, você não tem nada, é o embate da palavra. É o embate do poder da palavra. Então, a construção dos personagens na tragédia grega, ou de um texto grego, ela parte necessariamente por criar a realidade cênica para os atores a partir do texto. Fora do texto não tem porra nenhuma. Todo mundo que quiser, de alguma maneira, fazer uma adaptação, né? Trazer, por exemplo, a história de João Castro, a história de Medeia e tal, para os dias de hoje, já é uma adaptação que, por ser uma adaptação, se distancia dos gregos, etc. É possível. Mas é preciso saber que a gente não está fazendo ou um mergulho ou uma tragédia grega. Então, a construção dos personagens para os atores, ela precisa estar calcada no conhecimento, na sabedoria do que esses personagens representam e na construção da força dessa palavra, já que a ação é a palavra, né? Isso aí não tem erro. Carla, eu fiz o Édipo com você e Antígona. A minha pergunta, Moacir, é assim: eu não sei se eu estou entendendo o que você chama de subjetividade, porque não se pode dizer que Édipo era um personagem intempestivo e até arrogante pela maneira como ele trata os outros personagens, inclusive Tiresias e tal. Não se pode ir por essa subjetividade em relação a ele? Não, acho que não. O que não significa, por exemplo, que não haja emoção e que não haja particularidade. A subjetividade ela necessita da instauração de uma singularidade psicológica, né? Sou eu, as minhas circunstâncias, como eu fui criado, o meio que eu fui criado, as coisas que eu acredito, as coisas que eu vivi. Essa subjetividade é que faz com que eu me comporte assim ou assado. Como eu amo de uma maneira ou de outra, como eu odeio de uma maneira ou de outra, né? Essa particularidade não existe na tragédia grega. Não existe no personagem grego, porque o destino está fora. Entende? É difícil entender isso, porque assim, os personagens agem, né? Os personagens mandam matar, os personagens impõem as leis, os personagens brigam, as cenas de discussão, mas não há subjetividade. Porque, por exemplo, a maneira como você está chupando essa bala, Carlos, ou esse chiclete, só você chupa porque essa é a sua história. Você entende? A maneira como ela está mexendo o cabelo e botando fone, a maneira como a Cláudia botou os 2 dedos na boca, esse tipo de coisa é subjetividade. É subjetividade porque só ela faz isso. Porque isso, em última instância, que é a beleza de tudo, é uma
tradução da história dela. Isso singulariza ela em relação a todas as outras pessoas da humanidade, porque só ela teve aquela história. Entende? Na tragédia grega, não. Na tragédia grega é um grande embate, é um grande teatro de ideias. A cidade se reúne para ver a tragédia e para viver a tragédia e para passar pela experiência da tragédia, para entender, purgar os seus ódios, os seus pecados, os seus temores, entender o que é certo e o que é errado. Mas você entende quando você, por exemplo, faz uma comparação entre uma tragédia de Sófocles ou de Ésquilo e vai pegar um drama shakespeariano, ou uma tragédia shakespeariana. Ou mais ainda, quando você cair no teatro realista. Entendeu? Esse é um problema, a gente achar que é sempre a mesma coisa. E não é. Essa que é a questão. Eu não posso chegar para você e dizer assim, vem cá, mas por que você acha que Jocasta sofre? Como é que Jocasta dorme? Como é que Jocasta, por exemplo, sofre e tal? Por que ela faz assim, ela faz assado e tal? Que são coisas que a gente vai trabalhar em outros textos, mas a tragédia não tem o menor sentido. O diretor ou a diretora que disser isso para vocês, ele não está entendendo o que ele está fazendo. Ele não está entendendo a diferença. Entende? Mas vamos lá, vamos trocando. Você pode discordar radicalmente de mim, não tem nenhum problema também não. Então, isso surge, o personagem surge com essas dimensões, né? Aí a gente vai dar um pulo monstruoso, que séculos e séculos depois, onde a maior expressão dessa transformação, dessa radicalidade, se dá em Shakespeare, que o Harold Bloom, que é um dos caras que mais estudou Shakespeare, tem uma expressão extraordinária a respeito dele, pedindo o seguinte: o Shakespeare é a invenção do humano, é a invenção do homem no teatro.